Arrakis é o único lugar no universo capaz de produzir a Melante. The Spice Melante, a especiaria, o tempero, o condimento. Produto que é resultado de um ecossistema particular. Vermes gigantes, clima desértico, algumas criaturas menores e a água, tão escassa em Arrakis, o planeta Duna. Ao ingerir a substância, os Fremen, povos nômades que lá habitam, não só realçam o sabor de seus alimentos, mas também ativam maior vitalidade. Em maiores quantidades aumentam a percepção, o conhecimento e até a habilidade de prever acontecimentos. As casas nobres que habitam outros planetas disputam o controle da Melante, não somente pelos poderes sobre-humanos descritos, mas por possibilitar a navegação interplanetária. Sabemos então que Duna abriga a commodity mais importante do universo, que lá também mora um povo nômade, os Fremen, e que é uma organização feudal interplanetária que disputa influência e controle daquela região. Acima de todas as casas está o Império, que define qual família vai exercer o controle de Arrakis. A primeira parte do livro acompanha a transição para a família Atreides, que promoverá uma nova liderança do planeta após décadas de exploração dos Harkonnen. Além do Império e casas, duas outras entidades compõem essas sociedades. A Guilda Espacial, responsável pelas viagens interplanetárias, e a Ordem Matriarcal e Religiosa das Bene Gesserit. Economia, política, religião, em poucas linhas de texto, já notamos a imensidão de temas presentes na ficção científica de Frank Herbert. Quanto mais fantasioso, mais real. Burguesia, clérigos, nobres, especiaria, navegações, conflitos, tecnologia, liderança, poder, fé, comércio, natureza, sobrevivência, salvação, Messias. Quanto mais real, melhor a fantasia. No inferno de Duna, o povo do deserto acreditava na vinda de um Messias. Os Fremen profetizavam que um forasteiro, filho de uma Bene Gesserit, os conduziriam para a verdadeira liberdade. Mas não esperavam parados. Homens, mulheres, crianças e idosos se defendiam contra os exércitos mercenários, ao mesmo tempo que preparavam o ecossistema para que Duna um dia pudesse ser úmido e fértil. Ainda que demorasse cerca de 8 gerações para o deserto virar mar e o mar virar deserto. Discretos, construíam seu próprio Éden prometido sem que as lideranças imperiais sequer notassem. Tal desprezo só tornava esse sonho ainda mais possível, e o destino dos nobres um pesadelo. Uma possível transformação no ambiente e na sociedade de Duna significava definitivamente o fim da estrutura imperial vigente. Controlem a moeda e os tribunais, e que a ralé fique com o resto. É o que aconselha o imperador. E ele lhes diz: se quiserem lucro, governem. O presente de Duna é o nosso futuro, uma distância de mais de 24 mil anos. Seu passado nos divide no marco da Jihad Bluteriana, uma grande rebelião que exterminou máquinas humanas, as chamadas máquinas pensantes. Certa vez, os homens voltaram seus pensamentos para as máquinas, na esperança de que isso os libertasse, mas só permitiu que outros homens com máquinas os escravizassem. É a lição aprendida desse trauma. A promessa de super-robôs foi substituída pela realidade de super-seres. Nesse futuro, a tecnologia é uma extensão biológica, um organismo vivo que, com a ajuda da melange, dobra no tempo, atravessa o espaço, acessa enciclopédias num piscar de olhos e, como já foi dito, prevêem acontecimentos. Presente, passado e futuro. Mais do que qualquer linha do tempo, Terra e Duna se encontram naquilo que é conhecido por ser anterior ao passado e posterior ao futuro: a religião. Repetir, descobrir, redescobrir, descobrir-se como um ser humano consciente do mundo e de nós mesmos. Impor regras para conservar o que acabamos de criar. Guardarás castidades nas palavras e nas obras. Não levantarás falso testemunho. Não matarás. Não criarás máquinas pensantes. A experiência de cada povo formará seu próprio sistema, a partir da memória do passado lembrado e do futuro próspero de quem respeitou as leis, até tudo desabar e o Messias voltar. Repetir, descobrir e redescobrir. Controlar a melange não é nada perto do que é controlar o passado, presente e futuro de um povo. Manipular sua história, formar sua origem,
e apontar para a continuidade. Ou ao menos entender sua memória, respeitar sua identidade, para assim fazer uma troca. A servidão atual pelo mundo ideal. Trabalhe agora, receba amanhã. A Casa Atreides, incumbida da tarefa de governar Duna, representa a esperança por justamente viabilizar a comunicação com a cultura Fremen. Mesmo que isso signifique aceitar que alguém visite sua casa e cuspa na sua mesa. Sim, isso é um hábito Fremen. Tamanho desprezo e hostilidade para a maioria é sinal de respeito e aliança para quem vive no deserto e tem a água como símbolo central. Remember how precious water is here. That was a token of respect. Duque Leto, governante da família Atreides, sabe da importância de compreender esses gestos, por mais estranhos que possam ser as suas normas, e passa esses aprendizados a seu filho Paul, que um dia herdará a liderança de um planeta tão misterioso. O mistério da vida não é uma questão a ser resolvida, mas uma realidade a ser vivenciada. Por que existem vermes gigantes? Por que só Duna possui a melange? Qual a origem do universo? Para onde vamos quando morremos? Poucas obras de ficção entrelaçam tão bem esses enigmas que rondam nossas linhas do tempo. Não é de se espantar que Duna tenha inspirado tanto o cinema e a literatura. Na cultura pop ou no mundo real, não vão faltar messias para responder questões da humanidade ou até questões da sua vida, a realidade que só você viveu, para definir comportamentos e atitudes que devem ser valorizadas ou rechaçadas, mas com base na vida delas, ou de um grupo que se beneficia dessa narrativa, seja com dinheiro ou hashtags, porque elas conseguiram, ou dizem que conseguiram. Essas pessoas não são tão difíceis de identificar, mas estão por aí queimando livros, literalmente e metaforicamente, por combustão ou por manipulação, com frases do tipo: tudo o que você leu sobre é uma mentira. Tudo o que você leu sobre escravidão é uma mentira. Tudo o que você leu sobre o Brasil é uma mentira. Tudo o que você leu sobre populações indígenas é uma mentira. Tudo o que você leu sobre ditadura é uma mentira. Logo, tudo o que você precisa saber está aqui. Assim sendo, o segundo vídeo é um convite para não cometermos os mesmos erros. Um convite a ler a série Duna. Nem as mais de 600 páginas do primeiro livro, as 5 continuações e os polêmicos prelúdios serão capazes de responder todas as questões da humanidade. Mas em tempos assim, nunca foi tão bom sermos incompletos.